Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui na série Desafiados por Jesus, para mais uma vez aprender ensinamentos maravilhosos que só nos fazem avançar, crescer e prosperar. Cristo foi o maior mestre, a história conta isso. Ele começa o seu ministério por volta dos 30 anos, seu ministério dura aproximadamente 3 anos e depois da sua morte e ressurreição, 2000 anos depois, várias pessoas continuam seguindo seus ensinamentos. Não houve ninguém igual a Cristo. Tanto é que a história faz questão de colocar antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mudou. Ele foi um divisor de águas na história. Por isso é muito bom ser desafiado por Jesus. Você está na série Desafiados por Jesus. Seja muito bem-vindo. Se você nunca participou do canal, é a primeira vez, aproveite a oportunidade, curte, comenta, compartilha, se inscreve também, tá bom? E ativa os sininhos. Esta série tem um propósito: te fazer crescer, te fazer melhor, com base nos ensinamentos milenares, nos ensinamentos que Cristo deixou para nós através de sua maravilhosa palavra. Vamos lá? Capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 3, que diz assim: qual será o desafio de hoje, hein? 23. E entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. Perceba isso. Jesus entra no barco e os discípulos seguem Jesus. Entram no barco certinho. Versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus, estava dormindo. Versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. A gente vai morrer, era o que eles queriam dizer. Versículo 26. E ele, Jesus, disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. 27, o último versículo. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu Deus, que palavra, que história! Vamos orar? Pai, graças te damos por tua palavra. Obrigado por esse texto tão poderoso, Senhor. Que possamos extrair daqui ensinamentos maravilhosos para o nosso dia a dia e entender quais são os desafios de Cristo para nós. Obrigado por tua palavra, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, com base nesse texto que acabamos de ler, na série Desafiados por Jesus, nós vamos aprender que Cristo nos desafia a vencer os nossos medos. Observe que o texto que eu li diz que Jesus toma uma atitude. Jesus entra no barco, os seus discípulos o copiam. Jesus entrou no barco, entremos também. E eles vão atrás de Jesus. Aí a Bíblia diz que quando o barco está navegando pelo mar da Galileia, levanta-se uma grande tempestade. E o texto diz que o barco era varrido pelas ondas de um lado para o outro. O interessante é que Jesus se deita no barco e dorme. Jesus não está nem aí para a tempestade. Já os discípulos que no primeiro ato seguiram Jesus em entrar no barco,
não estão seguindo Jesus no segundo ato da história. No segundo ato há uma tempestade. E o que Jesus faz? Dorme. Qual é o ensinamento para a gente ali? Ei, na tempestade, descanse. Os discípulos começaram bem, seguindo Jesus e entrando no barco, mas já no meio demonstraram uma atitude diferente. Enquanto Jesus dorme, eles se apavoram. Primeira lição que aprendemos aqui com Jesus na tempestade: descanse. Ele permite a tempestade, sim. Para quê? Para que na tempestade nós aprendamos a vencer os nossos medos. Você que não sabia nadar e hoje sabe, como você aprendeu? Lendo um livro ou entrando nas águas? Com certeza, foi mergulhando numa piscina ou no rasinho de uma praia, mas você teve que entrar e dar as suas primeiras braçadas e vencer o medo. Como foi para andar de bicicleta? Dava medo tentar equilibrar, sim ou não? Mas o que você fez? Papai ou mamãe, né? Colocaram as rodinhas auxiliares e você ia ali todo trêmulo, com medo, se equilibrando. Caiu uma, talvez duas ou até mais. Mas deixa eu te perguntar, você usa rodinhas na tua bicicleta hoje? Eu tenho certeza que não. Seria ridículo. O que aconteceu com você? Você aprendeu a vencer os teus medos. Aonde? Na tempestade, na dificuldade, no meio das lutas. E Jesus, nesse texto, ele nos desafia a aprender a vencer os nossos medos. Como? Onde? Exatamente no olho do furacão, no meio das tempestades. Quando ele se levanta, porque os discípulos estavam apavorados. A Bíblia diz que Jesus vira para os discípulos e fala: gente tímida. Algumas traduções eu fui pesquisar, diz: por que estão com medo? Outras traduções diz: por que estão temerosos? O que Jesus estava ensinando ali? Que no meio da tempestade não é para ficarmos com medo, é para enxergarmos a oportunidade que Ele está nos dando de vencer aquele medo, de vencer aquela luta, de vencer aquela tempestade. E outro detalhe, hein? Ele estava na tempestade também. Por que nós temos a tendência de sempre achar que estamos sozinhos na tempestade? Aprenda com Jesus. Você consegue entender qual é o propósito deste texto? Qual é o propósito da mensagem de Jesus para mim e para você nesta primeira tempestade? É nos ensinar a vencer os medos. Você está passando por tempestade hoje, está passando por uma grande luta. A impressão que nos dá é que vamos morrer, que vamos sucumbir, que nós não vamos suportar. Jesus está próximo. Jesus está tão perto de você e está tão pronto e disposto a te atender. O que Ele não quer nessa tempestade é que você sinta medo. Ao invés de clamar a Ele dizendo: eu vou morrer, não clame para Ele dizendo que vai morrer. Diga: Senhor, ajuda-me. Quando Pedro, na segunda tempestade, começou a afundar, perceba, ele não disse: Senhor, eu vou morrer. Ele disse: Senhor, ajuda-me. E o Senhor estendeu a mão. A tempestade que eu e você enfrentamos não é para nos destruir, não é para nos matar. Eu me lembro do profeta Isaías, no capítulo 43, quando ele disse: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. O Senhor Jesus, Ele passa conosco na tempestade, Ele passa conosco na fornalha, Ele passa conosco para quê? Para que nós aprendamos a vencer os nossos medos. Este texto de Mateus capítulo 8, Jesus nos desafia a aprender
vencer os nossos medos. E a maneira para aprender a vencer os medos é passando pelas tempestades. Está passando agora por uma tempestade? Qual é a luta? É tempestade no casamento? É tempestade com os filhos? É tempestade no trabalho? É tempestade na igreja? Aonde você está passando a tempestade hoje? O Senhor te desafia a olhar para essa tempestade sem ter medo. Foi o questionamento dele. Por que vocês estão temerosos? Ei, o Senhor te orienta hoje. Perca o medo. Olha a tempestade, mas não tire os olhos de mim. Continue olhando para Cristo. Continue olhando para o Senhor. Essa tempestade vai ter fim. E quando ela terminar, você vai dizer que nem Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois da tempestade, os meus olhos te veem. Que esta palavra venha fazer algo poderoso no teu coração e que você acredite que sim, esta mensagem é para te fazer vencer os teus medos. Jesus te desafia hoje. E aí, vai vencer a tempestade ou vai dizer, eu vou morrer? Você não vai morrer não, porque o Senhor Jesus te encontra hoje nessa tempestade para dizer, eu cuido de ti. Amém? Quero orar por você, quero abençoar a tua vida, quero abençoar o teu lar, quero profetizar que você vai aprender a vencer essa tempestade que você está vivendo. Pai, no nome de Jesus, eu creio na tua palavra, Senhor. Eu acredito que Jesus nos desafiou a aprender a vencer as tempestades, vencer os nossos medos, Senhor. E nesta palavra, eu quero abençoar esta pessoa que está me ouvindo. Eu não sei qual a tempestade que ela está enfrentando. Se é no lar, se é o seu casamento, se é algum problema com os seus filhos, se é trabalho, se é igreja, não importa aonde seja a tempestade. Eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus com esta palavra. Aprenda a vencer os seus medos e vença essa tempestade em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu te lembrar, quando o Mar Vermelho ficou na frente do povo de Israel, o Senhor abriu as águas em duas paredes. Quando as águas ficaram no Rio Jordão na frente do povo de Israel, o Senhor fez com que de um lado se amontoassem as águas, do outro escorresse, porque era um rio, e eles atravessaram sem que as águas tocassem neles. E Pedro, quando a tempestade quis atingi-lo, Pedro andou sobre as águas. Ei, não importa a tempestade, se for preciso o Senhor abre em duas paredes, abre no montão, faz você caminhar, mas o que Ele quer que você aprenda é vencer os seus medos e vencer as tempestades. Deus te abençoe. Eu te vejo com certeza no próximo vídeo, porque tem mais desafio de Jesus para nós. Um grande abraço, não esqueçam, o acesso à sabedoria está disponível. Deus te abençoe em nome de Jesus.